Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo. Vamos discutir agora a questão específica de História de 2020 da UERJ, questão número 7. E olha só, muito prazer se você é do canal, e se você não é, vamos lá, se inscreve, ativa, compartilha, aquele papo todo, beleza? Então vamos à questão. Eu estou mostrando ali pra gente a moeda comemorativa do centenário de independência do Brasil. E eu tenho os perfis do Dom Pedro I e de Epitácio Pessoa, e os símbolos da monarquia e da república sobrepostos. E aí vamos ao texto, então. A Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1922. Foi realizada no mesmo ano de outros acontecimentos relevantes, como a Semana da Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a revolta do Forte de Copacabana. Primeira exposição a se realizar após a Primeira Guerra Mundial, o grande desafio da exposição do centenário foi o de traduzir a vontade de renovação que então mobilizava o mundo. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu justamente durante a inauguração da exposição do centenário, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E aí, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a questão quer. Na comemoração dos 100 anos de independência do Brasil, em 1922, foram mobilizados tantos aspectos relativos aos acontecimentos do ano de 1922, quanto aqueles associados à conjuntura da época, como exemplificam o texto e a moeda. E aí, o que ele quer, então, para a gente? Primeiro, ele pede que a gente apresente uma característica do processo de emancipação política do Brasil, certo? Em 22, que justifique a presença da imagem de Dom Pedro I na moeda comemorativa. E aí, vamos lá, galera. Se eu estou comemorando ali o centenário da independência, por que eu vou colocar Dom Pedro I ali? Pela questão simbólica, pela questão que você defendia no período da ideia de ser ele o grande protagonista, pensando-se assim nesse período, da ideia dessa própria declaração da independência. Dom Pedro é o protagonista da independência do Brasil. E, além do que, vamos lembrar que a independência do Brasil ela ocorre num período no qual você tem ali uma união entre Dom Pedro I e as elites brasileiras. Lembra disso? Vamos lembrar do seguinte, olha só. Quando você tem lá a ideia do período joanino, ou seja, a corte portuguesa vindo ao Brasil, eu vou criar uma série de mudanças na colônia que vão valorizá-las. Por exemplo, a abertura dos portos com o fim do Pacto Colonial ou a própria elevação do Brasil ao Reino Unido. Lembra que em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, exigiu-se o retorno de Dom João VI e a família real portuguesa e a corte para Portugal e, basicamente, três coisas. Esse retorno, o juramento a uma Constituição e a recolonização do Brasil. E aí, nesse momento, que a elite brasileira meio que se agarra a Dom Pedro I, mesmo que já fosse mais ou menos um plano entre Dom João VI e Dom Pedro I, para que você fizesse a independência e, então, mantivesse a ideia dos privilégios que essa elite brasileira conseguiu, que esse grupo brasileiro conseguiu. Então, óbvio, eu tenho nesse momento uma união entre a ideia do Dom Pedro I com a ideia do seu partido brasileiro, do seu grupo brasileiro, certo? Então, pronto, achamos a primeira questão. O protagonismo de Dom Pedro I era Pedro I, vai virar Dom Pedro I, e a ideia da união que você tem neste momento da independência entre Dom Pedro I e a elite brasileira, certo? Fechamos a primeira. O que ele quer depois? Em seguida, identifique dois acontecimentos, certo? Ou movimentos sociopolíticos da década de 1920 que tenham realizado críticas aos governos republicanos da época. Senhores do recinto, dois de cara, já está no texto para você. Quer ver? Olha só, aqui, ó. Vamos lá, cadê? Ó, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, e aí vamos lembrar que o PCB ele é fundado em 1922, ele vai criticar o teu governo, vai ser um momento no qual você tem a ideia de um movimento operário ligado a essa lógica do socialismo comunista, e aí lembra disso, tá? Porque olha só, vamos lembrar que nesta Primeira República eu via movimento operário como caso de polícia, como crime, e lembra que o movimento operário ele tem duas fases, uma primeira fase anarquista, certo? Anarco-sindicalista, até ali 1922, e a partir de 22 eu tenho ali a ideia de um partido comunista brasileiro sendo fundado e criando uma base para essa reivindicação operária. Mas eu tenho também em 22 outra coisa importante que está aqui no texto, ó, a revolta do Forte de Copacabana, ou a revolta dos 18 do Forte. Ou seja, ele quer um movimento, eu tenho outro movimento, eu tenho o tenentismo, aquele grande movimento da baixa oficialidade do Exército e vai questionar os padrões de governo vigentes. Beleza? Então, olha só. De cara do texto eu já achei o PCB, eu já achei o tenentismo. Eu posso usar também aqui, ó, a Semana da Arte Moderna, que de alguma forma vai criticar a forma de enxergar o brasileiro.
a partir daqueles dois grandes movimentos. O movimento pau-brasil, ou antropofagia cultural, que aceitava uma certa influência estrangeira, e o movimento verde-amarelo, ou verde-amarelismo, que não aceitava, em hipótese alguma, influência estrangeira. Tanto que um dos seus líderes, Plínio Salgado, vai ser o grande líder da ação integralista brasileira, ou seja, o fascismo chegando no Brasil durante o governo constitucional de Vargas. E outra coisa que não está no texto, mas eu posso colocar porque ainda é a década de 20. A própria crise entre as elites brasileiras, a própria cisão, o próprio rompimento da política do café com leite, quando da sucessão presidencial do Washington Luiz. Lembra disso? Washington Luiz, que representa São Paulo, indica Júlio Prestes, que representa São Paulo, levando então ao rompimento de Minas Gerais da política do café com leite. Beleza? Questãozinha tranquila, mais uma feita pra gente. Espero que gostem e até um próximo vídeo.